Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu estava planejando em gravar um vídeo para responder comentários de vocês em comemoração ao que o canal atingiu 3.000 inscritos. Mas já de antemão, quero agradecer muito a vocês que têm assistido os vídeos, que têm compartilhado. Eu espero e peço a Deus de coração que Deus venha abençoar você com mais entendimento, que esse entendimento não seja apenas para argumentar ou para contra-argumentar alguém, mas para que você compreenda as razões da sua fé e você ainda ame mais a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento também. Mas ontem eu fui surpreendida com uma notícia que me deixou um pouco triste. Eu já vou explicar o motivo desta tristeza. Provavelmente você já sabe, a maioria do pessoal que está ligado na internet sabe, que o pastor Paulo Júnior foi afastado das suas funções pastorais. E ele fez um pronunciamento dizendo o motivo de que o seu temperamento, ele era muito bruto, muito rígido, e depois de várias tentativas que a Igreja Aliança do Calvário repassou a ele, aconselhando e tentando discipliná-lo, ele não ouviu a correção. Então agora ele está se afastando. Ele reconheceu que este temperamento dele, muito forte, muito bruto, muito rígido, acabou afetando tanto seus liderados quanto a liderança, como também os seus próprios membros, né, da sua família. Então, isso me deixou bastante triste, né, pelo fato de ele estar sendo afastado ou se afastando das suas funções, mas também nos deixa um alerta de mostrar também que, por mais que ele era e que ele é um homem de Deus, uma pessoa conhecida, uma pessoa que durante anos ele pregou contra a hipocrisia, contra os falsos profetas, contra este evangelho mesquinho, mentiroso, que muito tem se propagado aí. Hoje ele está numa posição de ele também reconhecer o quanto ele também erra, o quanto ele também é um pecador. E Paulo Júnior foi uma pessoa, né, que me inspirou muito, que foi um referencial. Eu conheci as pregações do Paulo Júnior quando eu tinha uns 13, 14 anos e foi uma grande referência para mim. Ele me ensinou, a partir das suas pregações, a ter maior seriedade com o reino de Deus, maior seriedade com as escrituras. E eu acho que eu nunca vou esquecer de uma pregação que ele fala sobre regeneração. Essa pregação deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Mas me impactou muito. E ele fala que um salvo, ele até peca, porque é da natureza, a nossa natureza caída, ela é pecaminosa. No entanto, o salvo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele não tem amor, não tem prazer pelo pecado. Isso me impactou muito porque isso mudou muito a forma de ver a realidade espiritual. De ver que não basta você parar de pecar, você tem que parar de amar o pecado. E ele até cita um exemplo que foi muito didático. Ele disse que a natureza do lobo é devorar ovelhas. Se você coloca o lobo numa jaula, ele não vai devorar ovelhas. Por quê? Porque ele está enjaulado. Ele fala que a religião em si, ela é como uma jaula, que ela enjaula o lobo. Só que no momento em que abre a porta dessa jaula, o lobo vai fazer o quê? Ele vai procurar saciar o seu instinto, que é devorar ovelhas. E ele mostra que a religião vazia, vazia de Deus, a religião, o simples fato de você obedecer regras, obedecer leis, isso é como faz com que nós, seres humanos, que temos uma natureza caída, o nosso instinto, vamos dizer assim, de pecar, faz com que a religião ela seja apenas uma jaula que prende nós de não pecar, mas a gente ainda continua com aquela vontade de pecar. E ele mostra que o processo de regeneração, essa transformação, essa metanoia que acontece na vida de um cristão, faz com que nós deixamos de amar o pecado. Então, quando nós pecamos, é a nossa natureza caída, mas nós não temos amor pelo pecado. Ele fala, então, né, aquilo que o apóstolo Paulo também fala nas Escrituras, que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não gostaria de fazer, eu faço. Não é porque eu quero, mas é o pecado que habita em mim. E ele mostra isso e aquilo me fez ver de uma outra forma. Naquela época, com adolescente ainda, me fez enxergar de uma outra maneira este mundo espiritual, esta realidade que vai muito além de obedecer regras, leis, de igreja, de religião, mas ter um amor a Deus, um apreço ao Evangelho, uma vontade de amar a Deus e de me conectar
a Deus. Isso mudou totalmente a forma como eu via o relacionamento entre Deus e o homem. E eu me lembrei dessa pregação, né, novamente, quando eu estava ouvindo o pronunciamento dele, e vi que ele ali percebe, né, ele diz, depois de muito tempo eu percebi sim que eu estou errado. Então, esse espinho na carne, até tem uma pregação muito impactante dele também. Eu até aconselho você a pesquisar sobre essa pregação. E o espinho dele talvez seja esse, né? Esse temperamento mais bruto, mais rígido que ele tem, que acabou até mesmo afetando seu ministério, afetando até a sua vida pessoal, né? E enquanto pastor. E isso nos mostra, né? E nos deixa em alerta para nos mostrar que nós precisamos sempre estar em combate com o pecado. Não importa quantos anos nós temos de cristãos, ou temos funções ou não na igreja, isso não nos faz imunes ao pecado. E o que é interessante aqui que a gente percebe, né, a posição tanto da igreja quanto a posição do pastor Paulo Júnior, né, que agora não mais pastor. Mas a gente vê a posição tanto da igreja quanto dele. Porque a igreja, ela simplesmente não fechou os olhos para aquilo ali. Poxa, mas Paulo Júnior é uma pessoa conhecida, né, fazendo o nome da igreja também ser conhecida. Mas eles encararam isso e perceberam que ele ser bruto, né, ele ter esse temperamento mais rígido e até de uma certa forma, né, magoar as pessoas, deixar ali muitas pessoas feridas, isso fazia com que também se alojasse o pecado na igreja. Porque a gente considera, muitas vezes, como pecado, o pecado de adultério, a pessoa fez isso, fez aquilo, enfim, a gente tem, né, aquelas definições que pecado é só isso, a gente coloca o pecado ali numa caixinha e diz, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui dá para relevar. E a gente vê que a igreja, no caso a Aliança do Calvário, que é a igreja que ele era pastor, não passou pano para isso. Disse, não, este comportamento não está de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra, né, que são as características do pastor. Então você pode ser muito inteligente, você pode pregar muito bem, ter muitos seguidores, mas isso não tira o fato de que você é bruto e está ferindo os irmãos. Está ferindo a liderança, está ferindo até mesmo as pessoas que estão ao seu redor. Por outro lado, a gente vê também um ótimo comportamento do Paulo Júnior, porque ele reconhece, ele diz, olha, eu errei. Por muito tempo eu fui corrigido, eu não aceitei a correção, eu pensei que estava tudo bem, mas agora caiu a ficha, né? E assim como o João Batista, ele fala aos fariseus, aos saduceus, ele diz, é necessário que se mostre frutos de arrependimento. Então, seguido desse arrependimento, é necessário uma mudança de comportamento. Que eu acredito que agora o primeiro passo ele já deu, de confessar o seu pecado. Caiu a ficha, isso que é importante, né? Precisa cair a ficha, a pessoa precisa cair em si que ela está errada, né? Porque tem pessoas que não vê mal nenhum no seu comportamento. Então, o que eu vou mudar se eu não estou errado? Muita gente pensa assim. Não foi o caso agora, né, do Paulo Júnior, que por muito tempo, muitos anos, ele tinha aquele jeito mais enérgico de falar, mas agora ele reconhece que ele sim errou. Então ele prefere, né, estar afastado das suas condições, das suas funções pastorais. Eu achei louvável a atitude do Paulo Júnior, quanto também da sua igreja. Isso nos mostra uma maturidade cristã e uma responsabilidade com o reino de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que Paulo Júnior, ele pregava muito contra falsos profetas, contra esse evangelho fajuto, né, esse evangelho falso que é anunciado por aí. E a gente sabe que as pessoas que elas têm esse senso de justiça, elas acabam sendo um pouco mais enérgicas. Paulo Júnior, mesmo que nas suas pregações ele seja um pouco mais estúpido, mais enérgico nas suas falas, isso não muda o fato de que ele é um homem de Deus. Oramos para que o Senhor dê um espírito manso e calmo a ele. Esse vídeo era para ser bem curtinho, eu só gostaria de compartilhar essas poucas palavras com vocês e continuamos orando uns pelos outros e sempre lembrando que por mais que nós possamos ter alguma carreira na igreja, alguma função na igreja ou não, isto não muda o fato de que nós somos pecadores, temos uma natureza caída e precisamos sempre ter esta luta entre o espírito e a carne. E que o Espírito Santo possa nos ajudar a vencer dia após dia essa natureza caída e nos fazer avançar mais adiante, estar cada vez mais perto do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.